Ah, mas o curso é muito puxado, não vai dar pra gente fazer. Ah, mas o projeto é muito complexo. Ah, mas nossa cidade é muito pequena. Quantas vezes a gente já não ouviu essas frases ou até mesmo repercutiu, seja no movimento, seja dentro da EJ, seja fora dela, né? E realmente a gente impediu de se alcançar, de testar, impediu de aceitar aquele projeto, impediu de botar as coisas para acontecerem mesmo e assim por diante, só por causa de uma pequena mentalidade nossa. E é a partir disso que a gente vai falar um pouquinho. Eu sou o Renato, do time de desenvolvimento. Eu vou falar de crenças limitantes nesse primeiro vídeo do De Férias com o Lucas. Tá, mas vamos partir do começo, né? Vamos partir do que é uma crença limitante. É um processo extremamente natural para começar, assim. E ele se dá pelo simples fato que o nosso cérebro tem a função de reproduzir representações internas sobre aquilo que a gente sente, ouve e vê. Então vamos pensar da seguinte maneira. Se na nossa EJ, uma das frases que eu falei anteriormente é muito comum, provavelmente as pessoas acreditam naquilo de verdade, reproduzem aquilo, e isso foi trago de uma outra gestão e pode possivelmente passar para frente se a gente continuar fazendo isso. Ou seja, a gente vai continuar não pegando projetos porque acredita que eles são complexos. E muitas vezes a gente nunca pegou de verdade, não tem embasamento. A gente simplesmente acredita naquela verdade empírica. Ok, então como eu falei, é um processo natural. A gente não precisa ficar se julgando por isso. Só que agora você tem consciência, e quem tem consciência tem responsabilidade. Então vamos pensar da seguinte maneira. Se você agora já sabe que é uma crença limitante, e você começou a perceber que talvez algumas suas falas sejam delas, se você continua reproduzindo, principalmente em forma de desculpa, provavelmente você só tá de mimimi, só tá de bullshit. Então, a gente precisa quebrar isso, né? E a melhor maneira de a gente quebrar é olhando para o locus de controle. Como a gente olha para as coisas. O locus de controle é se a gente culpa o externo ou o interno. Ou seja, locus de controle interno e locus de controle externo. Vamos da seguinte maneira. Choveu. E consequentemente eu tomei chuva. Eu posso culpar o tempo, eu posso culpar, não sei, o tempo. Porque na minha perspectiva é a única maneira de você culpar outra coisa. Só que você está culpando realmente um fato natural, de acontecimento. Ou você pode culpar o fato, simplesmente, de você não ter olhado a previsão do tempo e não ter levado um guarda-chuva. Então, a primeira versão em que você culpa o tempo é um locus de controle externo. E em um momento em que você realmente coloca a culpa em você e coloca o domínio da situação sobre você, você está colocando um locus de controle interno. Então, esse momento, você passa a ter razão e controle da tua vida e pode começar a fazer planos de ação sobre isso. Agora eu vou falar um pouquinho mais de como a gente pode identificar e como a gente pode quebrar os nossos padrões, as nossas crenças limitantes. Então, para começar a falar de crenças limitantes aí, para a gente chegar no transversal, no palco do PEG, sem isso, eu preciso começar falando de como perceber. E eu nem vou me delongar muito, porque provavelmente só no que eu já falei antes você já deve ter notado várias delas. Mas as melhores maneiras da gente ver é a gente pensar, tipo, quando a gente está tendo uma nova ideia, quando a gente quer criar algo e a gente se impede de criar, o que normalmente as pessoas ou até eu mesmo falo, né? Então, e principalmente o que disso eu falo, que eu nunca comprovei, que eu nunca vi ninguém fazendo, eu simplesmente repercuto porque eu acredito que aquilo é verdade. Então, o que não tem dado, o que, que a gente não tentou de verdade. E quando eu falo tentar, é tentar mesmo, não é só simplesmente, sei lá, você vai falar que cold call não funciona, mas você fez uma ligação. Então, tipo, isso não é tentar, né? Então, o que, que realmente a gente não tentou? E aí você lista isso mesmo, em formato de lista, não tem o que fazer. É escrever, tipo, o que, que normalmente faz, e se você quiser coletar com mais gente da sua EJ, melhor ainda, porque isso facilita a gente perceber esse tipo de coisa. E beleza, percebemos, agora a gente sabe nossas crenças limitantes. Então vamos para o mais importante, que é o foco, que é como a gente vai quebrar isso e começar a pensar de maneira diferente. Começa pelo ciclo da realidade. É uma coisa que eu vi no YouTube, se vocês procurarem aí o Gênero Tel, vocês vão ver realmente esse ciclo. Então vamos começar a pensar nele, né? Ele fala primeiro que é aí o que eu vejo, né? Eu vejo algo, ou posso ser sinto, ouço, né? Como a gente já falou um pouquinho, e a partir disso a gente começa a criar. Beleza. E aí a gente cria uma coisa, a gente desenvolve ela,
e depois a gente se torna essa coisa. A gente passa a repercutir, a gente passa a falar, a gente passa a fazer, e a partir do momento que a gente começa a fazer, a gente tem. Ou seja, vamos voltar nos projetos complexos. Eu vejo as pessoas falando de projetos complexos. Então, eu crio um mundo em que um determinado tipo de projeto é complexo demais para minha realidade. E aí eu me torno essa pessoa que acredita isso e que não conseguiria fazer esse projeto porque ele é complexo. Então o que eu faço? Eu rejeito. E a partir do momento que eu rejeito, eu tenho uma rejeição e eu só acredito que aquele projeto é complexo e mais uma vez eu tenho uma noção de fracasso sobre aquilo. E aí a partir disso a gente cria o meu mundo. E qual mundo você quer viver, né? Como a gente pode olhar, isso se torna um ciclo, então se você tem, você começa a ver ainda mais, criar ainda mais, ser, fazer, e tem mais, e cada vez você vai tendo mais, e vai vendo mais isso. Então a gente precisa quebrar. E aí, como a gente quebra? Eu trouxe aqui algumas coisas que a gente pode fazer. O primeiro é, explore. Lembra que tudo começa no eu vejo? Então se a gente sempre olhar para nossa TJ, se a gente olhar sempre para o mesmo lugar, a gente não está explorando o mundo, a gente não está vendo as coisas diferentes, a gente só está replicando e fazendo as mesmas coisas. Então, a gente precisa explorar novas realidades, olhar para novas EJs, olhar para fora do movimento também, sabe? Vamos procurar e saber se o que a gente fala faz sentido ou não faz. O que a gente pode fazer? E aí, nesse o que a gente pode fazer, muda o locus da fala. Lembra que eu falei de locus de controle interno e locus de controle externo? Muda tudo para locus de controle interno. O que eu consigo colocar no meu controle? O que eu consigo fazer com que as coisas mudem? Depois testa. Cara, não adianta mudar o mindset se você não fazer. Mudar o mindset está incluso em fazer as coisas acontecerem. Realmente colocar no papel e fazer acontecer, sabe? Mudar o mindset por mudar o mindset, legal. Agora você acredita que o projeto não é complexo. Mas você está aceitando ele? Está correndo atrás dele? Está querendo fazer? E no fim, compara o resultado. Você falou que o projeto é complexo, vocês foram lá, tentaram fazer e deu certo, deu bom. Pô, se deu bom, cara, provavelmente o projeto, apesar dele ser complexo, mas ele trouxe muito mais, tanto para a CJ, quanto para as pessoas que fizeram esse projeto, e assim por diante. Então, essas são as maneiras, realmente, que a gente pode fazer. E aí, agora, eu queria perguntar para vocês. E aí, vamos quebrar essas crenças limitantes? E aí, bora subir no palco de Wikipedia? Encontro vocês lá. E espero que isso seja um pouquinho, vocês consigam mudar a maneira de vocês pensarem e realmente façam acontecer, que o palco só depende de vocês.